final de semana? Tudo certo? Que bom! Então vamos começar a nossa semana de aulas com matemática. Vamos dar um tempo lá nos nossos cálculos lá de porcentagem e vamos rever um pouquinho sobre as medidas de tempo. Então o tempo ele pode ser medido em horas, minutos, segundos, em dias, meses e o ano. Isso vocês lembram, né? O estudo com o calendário. Mas hoje nós vamos fixar apenas nas horas, tá? E o que mede as horas é o relógio. Então nós já temos aqui, ó, a professora trouxe o relógio digital, que ele marca a hora nesse formato aqui, tá? Ele usa as 24 horas aqui. Diferente desse aqui, que é o analógico. Ele marca 12 horas, depois mais 12, tá? Então, esse aqui se chama analógico, tá? E esse aqui se chama um relógio digital. Então, aparece assim, esse relógio no relógio de pulso, né? O relógio de pulso da professora, por exemplo, ele é analógico, né? Com ponteiros, tá? E o digital é esse que vem sem os ponteiros, que marca as 24 horas. Aqui no quadro, a professora tem um relógio analógico, tá? Esse aqui é importante vocês aprenderem a ler as horas, tá? Porque é aquele que mais a gente vê. Lá na casa de vocês, na parede, lá não tem um relógio que marca horas? Vocês verem as horas? Tem, né? Eu acredito que na casa a gente tem um relógio pequeno, às vezes assim, né? Esse daqui, né? A gente sempre tem um relógio para marcar as horas na casa da gente. Esse aqui, então, é bem grande para a gente visualizar. Então, como esse digital marca as 24 horas de 0 a 23h59, esse daqui ele não vai marcar a hora depois de 12 horas, né? Vai ser o mesmo espaço aqui, os mesmos ponteiros, só que eu vou ler de forma diferente, tá? Então, quando é a meia-noite, né? Onde termina o dia, começa o dia, né? Sempre os ponteiros, né? Vocês vão lembrar que o ponteiro grande vai marcar os minutos e o ponteiro pequeno as horas. Então aqui nós temos exatamente os dois ponteiros juntos. Então quando eles estão assim, um relógio analógico, ele, dependendo se você está vendo esse relógio, ele está impresso lá na folha de vocês. Ele pode ser tanto meio-dia como meia-noite. Agora, se ele está lá na casa de vocês, ou ele está lá na escola, na sala de aula, ou na sala, algum lugar da casa de vocês, no teu quarto, aí você vai saber que horas que é. É de dia? É meio-dia. Se for à noite, é meia-noite, tá? Ou às 24 horas, tá? Então, por isso que esse tipo de relógio eu tenho que contextualizar em que é dia que eu tô de dia ou eu tô de noite, tá bom? Então, vamos ver aqui, começando o dia, meia-noite. Então, aqui era meia-noite, depois eu vou, né, para a 1h. Aqui já é a madrugada, 1h da manhã, né, madrugada, 1h. Então, o H, que é o símbolo de hora, só o H, tá? Depois, nosso ponteiro vai dar toda a volta, né? Vai dar toda a volta e nós vamos marcar 2 horas da madrugada, tá? Do novo dia que começa. Andando mais uma volta, ele vai marcar 3 horas da madrugada. Aqui ainda é escuro, né? Mas é 3 horas da madrugada. 4 horas da madrugada. Daí, já começa a clarear. 5 horas. E aqui, 6 horas. Então, veja. 6 horas é o ponteiro, aqui dizendo a hora, pequeno aqui, e o grande aqui dizendo os minutos. Então, 6 horas da manhã. Agora já amanheceu o dia, tá? 6 horas. Certo? Ponteiro, então, vai caminhar, marcando os horários da manhã, 7 horas da manhã, né? Não sei que hora que vocês acordam, né? Aí, às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e aqui eu vou chegar ao meio-dia.
tá? Então, 6, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Por que 12 horas? Porque daqui, né, essa volta toda aqui foi 12 horas, a metade do dia, certo? Então, por isso eu uso até o 12 aqui. A partir do meio-dia, já na parte da tarde agora, eu já passei pela madrugada, né? Já passei pela manhã, agora eu estou indo para outra parte do dia, que é a tarde, tá? O horário da tarde no relógio analógico, nós vemos assim, né? Nós dizemos que é 1h da tarde ou então 13 horas. Então, para a parte da tarde, ali vai ser o quê? Depois do 12 vem o quê? Às 13 horas. E daí já é a parte da tarde, tá? Então, eu vou dizer 1h da tarde, daí eu tenho que especificar que horas que é. Se é 1h é 1h da madrugada. Se eu disser 1h da tarde, eu sei que é aqui. Ou então 13 horas, certo? Aqui eu vou dizer que é 2 horas da tarde, eu tenho que especificar que é da tarde, porque se eu disser só é 2 horas, pode ser 2 horas da manhã, né? Então 2 horas da tarde ou 14 horas. Tá? Aí, mais um pouquinho aqui, vai ser o quê? 15 horas, né? 3 horas da tarde é a mesma coisa que 15 horas. E assim por diante. Às 4 horas vai ser 16 horas, tá? Ou 4 horas da tarde. Daí, esse daqui vai ser 17 horas. Daí nós já vamos começar a anoitecer, ó. 6 horas da tarde, ó. Aqui 6 horas da manhã, né? E aqui 6 horas da tarde é 18 horas, tá? Ou 6 horas da tarde. E aí nós vamos na sequência esse horário, tá? 7 horas da noite, nós vamos dizer que ela é 19 horas. Depois, 8 horas da noite é 20 horas. Depois, às 9 são 21 horas. Às 10 horas da noite são as 22 horas. Às 11 horas, eu digo que é 23 horas da noite. Esse aqui já é noite, ó. Passou daqui, é toda a parte da noite já. E às 12 horas, quando eu chegar aqui, da lá de onde eu comecei, né? Que era a meia-noite. Tá? Vai ser, professora, é 24 horas. O mais usado é esse aqui, ó. 0 horas, tá? 0 horas, que é da onde ele começa novamente para cá, tá? Então, nós usamos este horário aqui para a parte da tarde e esse daqui madrugada e manhã. Então, aqui tarde e noite, madrugada e manhã, tá bom? Então, cuidar para quando eu vou falar, né, as horas, que eu vou marcar alguma coisa com alguém, usar o horário correto. Eu quero que você venha aqui em casa às 3 horas, tá? Que 3 horas da madrugada ou da tarde? Se você fala 3 horas é da madrugada, então você diz às 15 horas ou 3 horas da tarde, tá bom? E como ele não tem, né, não tem 24 horas aqui, ele dá 2 voltas de 12 horas para formar o dia. Entendido? Ali na apostila de vocês, peguem lá a apostila na página 28. Nós temos a hora no relógio analógico e a hora no relógio digital. Depois nós temos também as medidas de tempo ali, né? Milênio, século, data, para vocês lerem. E uma variedade de tipos de relógio ali, né? Nós temos aquele relógio ali grande, temos os relógios de parede, relógio de pulso, despertador, a corda, nós temos a ampulheta, que é um
bem antigo, né, para marcar o tempo, o relógio Cuco. E aí nós vamos ter aqui na primeira atividade o relógio que está marcando no analógico. Eu vou ter que marcar esta hora no digital lá, né? Então, vamos ver que hora que é ali a primeira. 10h05. Então, vamos marcar aqui. Minutos e horas. Tá? Então, 10h05. Eu olhando o relógio aqui, eu posso marcar que horas? Eu não sei se esse relógio está de dia ou está de noite. Para eu marcar no analógico, olhar aqui e dizer qual hora que é, né? Vamos lá para o digital. Como é que eu vou marcar no digital esta hora? Se for de manhã, eu vou escrever 10 horas, certo? Se por acaso for à noite, o que eu vou escrever mesmo? Isso, 22 horas. No digital eu posso escrever assim, tá? Então qualquer uma dessas duas respostas vai estar certa ali. Depois nós vamos ter o outro que marca 8h30, né? Vamos marcar aqui. Também é para vocês marcarem no digital. Então, nós temos lá, né, os passinhos do digital. E eu posso marcar o quê? Se for de manhã, deixa eu arrumar aqui o ponteirinho bem certinho. Se for de manhã, eu vou marcar 8, aí 30 e 30, né? E passou-se 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, tá? 8h30. Se por acaso for de noite, como é que eu vou marcar aqui no reloginho digital? Tá? 8 horas são 20 horas, né? E 30 minutos no reloginho digital. Então vocês têm ali os reloginhos para vocês preencher. Depois vocês têm também na página 29, vocês têm os relógios digitais para ligar aos analógicos com a hora correspondente, tá bom? E a seguir nós vamos ter a soma. Nós vamos somar os minutos às horas que estão ali. Então nós temos ali o primeiro que nós vamos somar, 11 horas e 20 minutos. Eu vou somar 15 minutos. Então, uma das estratégias fáceis é você pegar o relógio e marcar no relógio 11 horas e 20 minutos. Certo? Esse é o horário. Eu tenho que acrescentar quantos? 15 minutos. 5, 10, 15. Então, ele vai ser esta hora aqui depois de 15 minutos. Tá? Então, mais 15 minutos. Que hora que ficou? 11 horas e 35 minutos. Né? Então, aqui era 20, não. 11 e 20. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. É assim vocês vão fazer com os outros lá também, tá? Procurar montar, fazer um reloginho lá. A professora esqueceu de mandar um relógio para vocês montar. Vejam lá se vocês não tem nenhum lá no livro didático de matemática ou nos anos anteriores lá um relógio, né? E vocês montam fazem os ponteirinhos, né? Que nem a professora fez aqui, colocou os ponteirinhos pra gente ver os minutos, os 15 minutos a mais, tá? Depois nós temos probleminhas. Aqui também você vai ter que somar, ó. Maria estuda no período da manhã e ela saiu às 6 horas e 50 minutos e gastou 15 minutos para chegar à escola. Sabendo disso, responda a que horas ela chegou à escola. Então, ela saiu 6h50 da manhã. Então, 6h50. 6h50 já está quase 7
7 horas, né? Então, o ponteiro aqui da hora tá quase chegando aqui já, tá? E ela leva quanto? Ela leva 15 minutos. Esse é o ponteiro dos minutos. Então, ele vai andar 5, 10, 15. Vai até aqui, ó. Marcar os minutos, tá? Então, que horas que ela chegou? 7 horas e 5 minutos, tá? Daí pergunta também, a primeira aula começa às 7h15. Quantos minutos ela chegou antes? 7h15 é aqui, ó. Então, quantos minutos ela chegou antes? Ela chegou esse horário, a aula começa aqui, ó. 5, 10 minutos antes, tá? Depois tem outros probleminhas ali também para vocês resolverem, tá? Sobre o horário, tá? Ali do José, vai realizar uma viagem de avião, sua viagem vai ter a duração de 3 horas e 30 minutos, tá? E que hora que ele vai sair? Ele vai sair a 13 horas e 15 minutos. E a que horas que ele vai chegar se ele tem que viajar 3 horas e meia? Né? Podemos somar, né? Esse aqui dá para fazer uma soma, né? 13 horas mais 3 horas, né? E mais os minutos ali também. Depois nós temos o recreio do Anderson, que começa às 9h30 e acaba às 9h55. Quantos minutos que dá de recreio? Não tem nada tão difícil assim que você não possa resolver, tá? Resolva ali, se você precisar, pode fazer desenho aqui, tá bom? Para resolver aqui os horários, tá bom? Na próxima aula de matemática, vamos continuar com as horas também. Você só me desculpe que eu esqueci de mandar o relógio para vocês montarem, tá? E aguarde agora um pouquinho, né? Que nós já vamos ter aula de ciências. Olá, estamos agora com a aula de ciências. Como vocês podem ver, a apostila de vocês, lá na página 30, é um exercício sobre a propriedade dos materiais. Nós já vimos então na aula anterior, né, umas aulas atrás, sobre as propriedades dos materiais, tá? Os materiais que nós encontramos, né, eles possuem várias propriedades. Nós estudamos algumas, que é da elasticidade. Então lá, vejam lá um elástico daquele de dinheiro, ele tem a propriedade da elasticidade, né? Lembra lá da cama elástica, né? Ela tem essa propriedade da elasticidade, de que ele vai e volta à sua forma, tá? O magnetismo, isso é bem bacana, né? Isso é o ímã, aquilo que atrai, né? Então, o magnetismo. Existem coisas que se atraem por essa força, tá? Magnética que tem entre eles. A gente vê muito isso naqueles ímãs de geladeira, né? Então, essa é a propriedade magnética. A condutibilidade térmica. Então, onde que a gente vê a condutibilidade térmica? Lá quando a mãe vai esquentar a comida, né? Ela usa uma panela que favorece o aquecimento do alimento, tá? E que não vai ser prejudicial e que também não vai derreter, né? Geralmente panelas de alumínio, de ágata, né? De alguma coisa assim. Depois temos o que? A condutibilidade elétrica, que são aqueles fios que por eles passam a energia. Então, na nossa casa nós temos esses fios. Talvez eles estão escondidos lá no teto, no forro, né? Mas eles têm lá para conduzir a energia elétrica que a gente recebe. Outra propriedade é a dureza, né? Então, nós temos alguns elementos que eles têm muita dureza, então são difíceis de serem, né, penetrados, outros já têm mais facilidade. E também da solubilidade. São elementos que são solúveis na água ou em algum líquido. O sal, né? O açúcar, ele se desmancha, ele some, né, dentro da água, né? Então ele fica solúvel, você não vê mais aquele pó. Você pega também, às vezes, aquele suco em pó, né? Você desmancha ele na água, sumiu o pó, ele se dissolveu, tá? Então, nestas atividades que nós temos aqui, tem algumas questões sobre isso que nós acabamos de falar, tá?
Então tem algumas coisas aqui, ó, sobre o giz e a garrafa plástica, tá? Responda, qual será que é o mais frágil? A professora tem aqui o giz, tá? E a garrafa plástica. Qual desses será que é mais frágil? O que é ser uma coisa frágil? Aquilo que pode ser quebrado. Será que eu posso quebrar a garrafa de plástico? Dependendo do plástico, sim. Mas não é mais fácil eu quebrar esse giz? Olha, bem facinho, né? Então, qual deles será que é mais fácil de ser quebrado? Depois nós temos outra pergunta. Pensando no material de que é feito o lápis, provavelmente acontece com ele após uma queda. O lápis, o que acontece quando vocês derrubam o lápis no chão? O que acontece com ele? O que será? Quebra a ponta, ele fica inteiro, ele se moe todo? Entre um arame e um elástico, responda. Qual que é flexível? Eu pegar o elástico e o araminho. O araminho, será que eu posso ficar puxando? Não vai, ó. Ele só se entorta, mas ele não espicha. De quais materiais são feitos o plástico e o arame? O plástico, ele é feito, ele é feito do petróleo, de resina do petróleo, E o arame, ele é feito de aço, de metal, alguma coisa que vem, da natureza, um metal, tá? Depois nós temos ali um exercício que temos uma moça, pulando numa cama elástica ali pequena, um jump, e vamos ver qual será que é a propriedade que está mostrando ali, Depois nós temos uma panela, algumas perguntas ali também, e depois nós temos também uma outra questão que fala da dureza, tá? Da pirografia, que é como se fosse uma caneta quente que você trabalha sobre a madeira, tá? E você tem que passar várias vezes para você ir formando um desenho. E depois nós temos uma criança pintando, tá? E ali você vai ter que ler o que está sendo perguntado e também você vai responder. Qualquer dúvida, nós temos lá no livro de vocês, na página 123, 124, 125, que fala sobre essas propriedades, tá? E a professora também colocou já numa outra apostila de vocês, ou foi nessa aqui? Vamos ver. Não, foi na outra apostila que a professora colocou. Mas está no livro de vocês podem consultar o livro didático. Inclusive, lá no livro didático, vocês têm uma atividade para ser feita, que é na página 120, tá? Na página 120, 121, vocês vão fazer uma atividade aqui também. Vão olhar o texto lá novamente. Aqui vocês vão ver os elementos. Nós temos um plug aqui, uma tomada, tá? Qual será que é a propriedade ali? Elasticidade? É magnetismo? Condutibilidade térmica? Condutibilidade elétrica? Ou solubilidade, dureza? Qual desses elementos? Nós temos 6 elementos e 6 propriedades. Você vai ligar a propriedade ao elemento, tá bom? E na página seguinte também você vai usar agora as palavras que estão no quadrinho amarelo para completar as frases ali. Tá? E depois vocês vão observar ali os objetos que podem ser atraídos por ímãs. Então nós temos pregos, nós temos elásticos, lápis e pedaços de ferro. O que será que ele pode ser atraído pelo ímã? Será que o prego pode? Pode, E vejam qual outro elemento também que pode. E marquem ali, tá? Façam com bastante atenção, tá? Um abraço para vocês e até amanhã.